Capítulo 4. Todo mundo, em todo lugar, todas as coisas. Certa noite, em 1787, um jovem membro do parlamento inglês examinava documentos à luz de velas em sua casa, ao lado do parlamento. Haviam pedido a Wilberforce que propusesse a abolição do comércio de escravos, embora quase todos os ingleses achassem necessária, ainda que desagradável, a escravatura, e que a ruína econômica certamente seguiria se acabassem com a escravidão. Apenas uns poucos achavam o comércio de escravos errado e mau. Assim, seu biógrafo, John Pollock, iniciou um fascinante discurso sobre Wilberforce na Galeria Nacional de Pinturas em Londres, em 1996. A pesquisa de Wilberforce o pressionou até conclusões dolorosamente claras. Tão enorme, tão terrível, tão irremediável pareceu a maldade desse comércio que minha mente ficou inteiramente decidida em favor da abolição. Disse ele à Casa dos Comuns. Sejam quais forem as consequências, deste momento em diante, estou resolvido que não descansarei até efetuar sua abolição. Foi um momento chave na história da Grã-Bretanha e do mundo, disse Pollock ao seu auditório. Alguns meses mais tarde, no domingo, 28 de outubro de 1787, ele escreveu em seu diário as palavras que se tornaram famosas. Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim dois grandes objetivos: a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. Em termos atuais, hábitos, atitudes, moral. É surpreendente que nenhum grande reformador da história ocidental seja tão pouco conhecido como Wilberforce. Seu sucesso no primeiro dos grandes objetivos foi descrito por Pollock como sendo o maior feito moral do povo britânico e pelo historiador Trevelyan como um dos eventos de virada na história do mundo. Outro historiador disse que seu sucesso no segundo salvou a Inglaterra da Revolução Francesa e demonstrou o caráter que fundamentaria a era vitoriana. Um diplomata italiano que viu Wilberforce no parlamento em seus últimos anos escreveu que todos contemplam esse velhinho como o Washington da humanidade. Igualmente surpreendente, as gigantescas realizações de Wilberforce foram feitas em meio a tremendos desafios contrários. Quanto ao próprio homem, Wilberforce era um homem narigudo, pequeno e feio, de constituição fraca e uma fé desprezada. Evangelicalismo ou entusiasmo. Quanto à tarefa, enquanto a prática da escravatura era quase que universalmente aceita e o comércio de escravos, tão importante para a economia do Império Britânico quanto é a indústria de armamentos para os Estados Unidos atual, quanto à sua oposição, incluía poderosos interesses mercantis e coloniais, tais como os heróis nacionais Almirante Nelson e a maior parte da família real. E quanto à sua perseverança, Wilberforce continuou incansavelmente por quase 50 anos antes de alcançar seu alvo. Constantemente vilipendiado, Wilberforce foi 2 vezes até assaltado e apanhou. Certa vez um amigo lhe escreveu animadamente: "Desse jeito, eu espero ouvir dizer que foste carbonizado por algum dono de fazenda das Índias Ocidentais, feito churrasco por mercadores africanos e comido por capitães da Guiné. Mas não desanime, eu escreverei o seu epitáfio." O que é mais surpreendente ainda, William Wilberforce, por muito pouco, não perdeu seu grandioso chamado. Sua fé em Jesus Cristo animou sua paixão vitalícia pela reforma. Em um estágio da vida, ele estava dirigindo ou participando ativamente em 69 iniciativas diferentes, diversas delas de significado transformador para o mundo todo.
Mas quando Wilberforce veio à fé através da grande mudança que foi sua conversão em 1785, aos 25 anos de idade, sua primeira reação foi jogar fora a política em favor do ministério. Ele pensou, como milhões de pessoas antes e depois dele, que os afazeres espirituais seriam muito mais importantes do que os seculares. Felizmente, um pastor, John Newton, o ex-comerciante de escravos, que depois da conversão escreveu Amazing Grace, Surpreendente Graça, o hino mais cantado da língua inglesa, persuadiu Wilberforce que Deus o queria permanecendo na política, em vez de entrar para o ministério. Espera e cresce que o Senhor te levantou para o bem da nação, escreveu Newton. Depois de muito pensar e orar, Wilberforce concluiu que Newton estava certo. Deus o chamava para defender a liberdade dos oprimidos, como parlamentar. Minha caminhada é de vida pública. Meu negócio está no mundo e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou deixe o cargo que a providência parece ter me imposto, escreveu em seu diário em 1788. Chamado, o cerne. Infelizmente, para todo seguidor de Cristo, que, como William Wilberforce, escolhe não elevar o espiritual às expensas do secular, inúmeros outros caem nessa tentação. A celebrada, quase perdida causa de Wilberforce, portanto, nos leva ao coração do entendimento do caráter do chamado e a primeira das duas grandes distorções que o tornam incapacitado. No começo, definiu o chamado da seguinte forma: chamado é a verdade de que Deus nos chama a si tão decisivamente que tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que temos é investido de dedicação, dinamismo e direção especial, vivido como resposta ao seu chamado e seu serviço. Agora é hora de examinar mais essa verdade, começando com 4 fios essenciais na noção bíblica de chamado que devemos sempre ter em mente. Primeiro, o chamado tem um significado simples e direto. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que foi traduzida por chamado tem o mesmo significado corriqueiro que chamar em português. Os seres humanos chamam uns aos outros, chamam a Deus e chamam os seus animais. Os animais também podem chamar. Jó, por exemplo, se maravilha de que Deus proveu o alimento para o gado e os pintainhos dos corvos quando eles chamam. Sob pressão da teologia e da história, o termo chamado percorreu um longo caminho além desse significado simples. Mas o senso direto e seu âmbito relacional mais óbvio nunca devem ser perdidos. Quando se faz um chamado por telefone, obtém-se o ouvido atento de alguém durante algum tempo. Segundo, chamado tem outro importante significado no Antigo Testamento. Chamar é nomear, trazer à existência ou criar. Assim, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Esse tipo de chamado é muito mais que apenas rotular, colocar o nome de alguma coisa a fim de identificá-la. Esse nomear decisivo e criativo é uma forma de fazer. Assim, quando Deus chamou a Israel, ele nomeou e, portanto, constituiu e criou a Israel, seu povo. O chamado não é apenas questão de ser e fazer o que somos, mas também de tornar-nos aquilo que ainda não somos, mas fomos chamados por Deus para ser. Assim, chamar pelo nome é algo muito diferente de chamar por nomes. É a fusão de ser e tornar-se. Terceiro, o chamado obtém mais um significado característico no Novo Testamento, onde é quase sinônimo de salvação. Neste contexto, o chamado é pungentemente Deus chamando as pessoas para si como seguidores de Cristo. Como Deus chamou a Israel como seu povo, assim chamou Jesus aos seus discípulos.
O corpo de seguidores de Jesus como um todo é a comunidade dos chamados para fora, origem de eclésia, a palavra grega para igreja. Este chamado decisivo da parte de Deus é denominado de salvação. Os que são chamados por Deus são primeiramente escolhidos, depois justificados e glorificados. Mas o chamado é o mais destacado e acessível dessas 4 iniciativas de Deus. Não é de surpreender que, com frequência, represente a própria salvação e que a descrição mais comum dos discípulos de Cristo não tenha sido cristãos, mas seguidores do caminho. Quarto, o chamado tem um sentido vital extenso no Novo Testamento, que floresce mais plenamente mais tarde na história da Igreja. Deus chama as pessoas para si, mas esse chamado não é uma sugestão ao acaso. Ele é tão tremendo e seu chamado uma ordem tão forte que cabe somente uma resposta total e universal diante da autoridade de aquele que chama. Assim, no Novo Testamento, à medida que Jesus chama seus seguidores para si, ele também os chama para outras coisas, outras tarefas. Chama-nos para a paz, para a comunhão, para a vida eterna, para o sofrimento e para o serviço. Ainda mais fundo que essas coisas, para o discipulado, em que estão implícitos todos, em todo lugar e em tudo. É a resposta natural e justa ao senhorio de Cristo. Como escreveu Paulo aos seguidores de Cristo na pequena cidade de Colossos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em suma, na Bíblia, o chamado é tema central e dinâmico que se torna uma metáfora para a própria vida de fé. Limitar a palavra, como insistem alguns, a alguns textos e a um estágio definido da salvação, é perder a floresta pelas árvores. Ser discípulo de Jesus é ser alguém chamado para ser seguidor do caminho. Os significados terceiro e quarto de chamado são a base para uma distinção vital que foi elaborada mais tarde na história, entre chamado primário e secundário. Nosso chamado primário como seguidores de Cristo é dele, por meio dele e para ele. Primeiro e principalmente somos chamados para alguém, Deus, não para alguma coisa, como ser mãe, política, magistério, ou para algum lugar, como a favela ou a longínqua Mongólia. Nosso chamado secundário, considerando quem Deus é como soberano, é que todos, em todo lugar e em tudo, devemos pensar, falar, viver e agir inteiramente para Ele. Portanto, podemos dizer corretamente que, como matéria de chamado secundário, fomos chamados para criar um lar, ou exercitar o direito, ou ensinar história da arte. Mas estas e as demais coisas são sempre o chamado secundário, não primário. São chamados, não o chamado. São nossa resposta pessoal ao chamado de Deus, nosso atender de sua convocação. Os chamados secundários são importantes, mas somente porque o chamado primário tem importância maior. Essa distinção essencial entre os chamados primário e secundário leva consigo 2 desafios. Primeiro, manter unidos os dois, e segundo, certificar que sejam mantidas na ordem certa. Em outras palavras, se entendemos chamado, precisamos certificar-nos que as primeiras coisas venham antes das secundárias. Mas precisamos também certificar-nos de que o primeiro chamado leve sem falta ao chamado secundário. A falha da Igreja em vir de encontro a esses desafios tem levado a 2 grandes distorções que deixaram deficiente a verdade do chamado. Podemos denominá-las de distorção católica e a distorção protestante. A distorção católica. A verdade do chamado quer dizer que seguidores de Cristo, todos em todo lugar e em tudo, vivem a inteireza da vida como resposta do chamado de Deus. Contudo,
Esse caráter holístico muitas vezes foi distorcido numa forma dualista que eleva o que é espiritual às custas do que é secular. Podemos chamar essa de distorção católica, porque surgiu na era do catolicismo e é a posição majoritária da tradição católica. Os protestantes, porém, não podem se dar ao luxo de achar que são melhores. Inúmeros protestantes têm sucumbido à distorção católica, como quase fez Wilberforce. Pondere, por exemplo, a falácia da expressão contemporânea de serviço cristão de tempo integral, como se os que não trabalham para igrejas ou organizações cristãs estivessem a serviço de Cristo apenas em tempo parcial. Outra coisa é que a confusão protestante sobre o chamado, que examinaremos no próximo capítulo, levou a uma distorção protestante ainda pior. Trata-se de uma forma de dualismo em direção secular que não apenas eleva o secular acima do espiritual, mas também o corta totalmente daquilo que é espiritual. O primeiro exemplo claro da distorção católica se vê no livro Demonstração do Evangelho, de Eusébio, bispo de Cesareia. Escritor prolífero, se bem que sem brilho, Eusébio é o principal historiador da Igreja primitiva desde a era apostólica até seus próprios dias e valiosíssima testemunha do estado de espírito da Igreja pouco antes da conversão de Constantino e do Império Romano em 312 DC. Eusébio argumenta que Cristo deu duas formas de vida à sua Igreja. Uma é a vida perfeita, a outra é a permitida. A vida perfeita é espiritual, dedicada à contemplação e reservada aos padres, monges e freiras. A vida permitida é a secular, dedicada à ação e aberta aos soldados, governantes, lavradores, comerciantes e criadores de famílias. Enquanto os da vida perfeita parecem morrer para a vida dos mortais, levar consigo nada terreno exceto seu corpo, e em mente e espírito já passaram para o céu, os que seguem a mais humilde, mais humana vida permitida têm uma espécie de piedade de grau secundário. Mais alto versus mais baixo, sagrado versus secular, perfeito versus permitido, contemplação versus ação. O dualismo e elitismo desse ponto de vista é muito nítido. Infelizmente, essa visão de dois patamares ou vida dupla do chamado perverteu flagrantemente o ensino bíblico, estreitando a esfera do chamado e excluindo os meramente cristãos de seu âmbito. Ela também dominou o pensamento de cristãos que vieram depois. Por exemplo, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino louvavam o trabalho dos lavradores, artesãos e mercadores, mas sempre elevavam a vida contemplativa, vita contemplativa, acima da vida ativa, vita ativa. A vida ativa era retratada como sendo de segunda categoria, questão de necessidade. A vida contemplativa era de primeira classe, questão de liberdade. Em suma, Aquino escreveu que a vida de contemplação era simplesmente melhor do que a vida de ação. Ainda hoje, quando encontramos exemplos de católicos que recuperam uma visão mais holística de chamado, o jargão respondendo ao chamado ainda é usado para se referir a tornar-se freira ou padre. A distorção católica criou um padrão duplo de fé que, por sua vez, produziu importante ironia. O monasticismo começou com uma missão reformadora. Pretendia lembrar a uma igreja cada vez mais secularizada de que ainda era possível seguir uma forma de vida radical conforme o Evangelho requer, mas acabou tendo um efeito relaxante. O padrão duplo reservava o caminho radical para os especialistas, os aristocratas da alma, e deixava todos os demais livres de cumprir sua responsabilidade. Portanto, a ironia, o monasticismo reforçou a secularização que originalmente procurou resistir. No fim,
os próprios mosteiros sucumbiram à secularização e tornaram-se os portadores centrais do elitismo, poder, arrogância e corrupção. Não é preciso dizer que havia exceções a essa distorção durante a Idade Média. Os mais fortes, surpreendentemente, foram os místicos Meister Eckhart e Johann Tauler, que condenaram todos aqueles que param na contemplação, mas desdenham a ação. Mas para a maioria da cristandade nos tempos medievais, o termo chamado era reservado para padres, monges e freiras. Todos os demais tinham de trabalhar. Dentro desse mundo, há muito estabelecido, rigidamente hierárquico e espiritualmente aristocrata, o livro de Martinho Lutero, O Cativeiro Babilônico da Igreja, eclodiu como um trovão em 1520. Escrevendo ele próprio como monge agostiniano, Lutero recomendou a abolição de todas as ordens e a abstenção de todos os votos. Por quê? Porque a vida contemplativa não tinha apoio nas Escrituras, reforça a hipocrisia e a arrogância e engendra o orgulho e um desprezo pela vida cristã normal. Mas mesmo essas propostas aparentemente radicais empalidecem ante o próximo parágrafo escrito por Lutero. Os trabalhos de monges e sacerdotes, por mais santos e ardorosos que sejam, não diferem um tio à vista de Deus das obras do rústico lavrador no campo ou da mulher nos seus afazeres diários da casa, mas todas as obras são medidas perante Deus somente pela fé. Na verdade, o trabalho serviçal de um doméstico muitas vezes é mais aceitável para Deus do que todos os jejuns e demais obras de um monge ou sacerdote, quando o monge ou sacerdote não tem fé. Se tudo que é feito por um crente provém da fé e é feito para a glória de Deus, então desmoronam todas as distinções dualistas. Não existe classe superior, inferior, sagrado, secular, perfeito, permitido, contemplativo, ativo, ou primeira, segunda. O chamado é a premissa da própria existência do cristão. O chamado significa que todos, em todo lugar e em todas as coisas, cumprem seus chamados secundários, em resposta ao chamado primário de Deus. Para Lutero, o lavrador e o mercador, para nós, o empresário, o professor, o operário e o âncora de televisão, podemos realizar a obra de Deus ou deixar de fazê-la, tanto quanto o pastor e o missionário. Para Martinho Lutero e os reformadores subsequentes, a recuperação do entendimento holístico de chamado foi algo dramático. Escrevendo sobre o estado do casamento em 1522, Lutero declarou que Deus e os anjos sorriem quando um homem troca a fralda de seu bebê. William Tyndale escreveu que, se desejamos agradar a Deus, servir água, lavar a louça, consertar sapatos e pregar a palavra é tudo uma só coisa. William Perkins declarou que engraxar sapatos era um ato santificado. John Milton escreveu em Paraíso Perdido: conhecer aquilo que está diante de nós no dia a dia é a suprema sabedoria. O bispo Thomas Beacon escreveu: Cristo, nosso Salvador, foi carpinteiro. Seus apóstolos eram pescadores. São Paulo era fazedor de tendas. No Tratado das Vocações ou dos Chamados dos Homens, de Perkins, vemos um resumo típico do pensamento da Reforma. A ação do camponês cuidando de suas ovelhas, feita conforme deve ser, é tão boa obra diante de Deus quanto a ação do juiz em dar uma sentença, ou de um magistrado na regência, ou de um ministro na pregação da palavra. Pouco nos surpreende
que as implicações culturais de recuperar o verdadeiro chamado foram explosivas. O chamado deu ao trabalho diário uma dignidade e um significado espiritual debaixo de Deus que destronou a primazia do lazer e da contemplação. O chamado deu a pessoas humildes e tarefas corriqueiras um investimento de igualdade que despedaçou as hierarquias e foi importante impulso na direção da democracia. O chamado deu a coisas práticas como trabalho, parcimônia e planejamento a longo prazo um reforço que os tornou poderosamente influentes no surgimento do capitalismo moderno. O chamado deu ao esforço de tornar Cristo Senhor de todas as partes da vida uma força renovadora que transformou não apenas as igrejas, como também a visão do mundo e a cultura dos países da Reforma. O chamado deu novo significado à ideia de talentos, fazendo com que não fossem mais vistos apenas como dons e graças espirituais, mas naturais e questão de dotes no sentido moderno do termo. Em suma, a recuperação de uma visão holística de chamado foi poderosa na cultura, como foi na igreja, e o chamado era elemento essencial na transição entre o mundo tradicional e o moderno. Exigiu e inspirou a visão transformadora do senhorio de Cristo, como expressado nos dizeres do grande primeiro-ministro holandês, Abraham Kuyper. Não existe uma só polegada quadrada de toda a criação sobre a qual Jesus Cristo não clama: isto é meu, isto me pertence. Você quer aceitar um desafio que será a dinâmica integradora de toda a sua vida, que envolverá seus mais altos pensamentos, seus esforços mais dedicados, suas emoções mais profundas, toda a sua capacidade e seus recursos, até o último passo que você der e o último suspiro que respirar? Ouça Jesus de Nazaré, responda a seu chamado.